estudar juntos responsabilidade civil, gente. Hoje o nosso resumo tem 12 tópicos. O tópico tem subtópicos dele. Vamos tentar ser o mais objetivo possível e vamos aprender juntos, né? Esse conteúdo. O que é responsabilidade civil? Vamos conversar do básico do básico. Responsabilidade civil, a gente pode dizer que é a reparação do dano que eu causei a outra pessoa. Pode se resumir a isso, né? Mas a gente pode ler também o nosso artigo. Vamos lá. Artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direitos e causar dano ao trem comete ato ilícito. É o dever de consertar um erro que causou prejuízo a outra pessoa. Se eu causo um dano, eu devo reparar. É isso, gente. Não tem muito o que falar. Responsabilidade civil é isso. Qual é a diferença de responsabilidade civil para responsabilidade criminal? A responsabilidade civil, como já foi dito, serve para reparar um dano. A criminal é para punir. Responsabilidade civil serve para reparar dano, pagar, consertar, compensar. Criminal serve para punir o crime, através de prisão, multa penal, serviços comunitários. E essa é a principal diferença. Nós vamos para os nossos tipos, né? São 2 tipos de responsabilidade civil. A subjetiva, que é aquela que precisa comprovar a culpa por meio da negligência, a imprudência ou a imperícia. Nós temos também o segundo tipo, que é a objetiva, que é aquela que não precisa comprovar a culpa, mas a pessoa ela assume o risco na atividade. E é por isso que já está diretamente na comprovação do dano o dano à ligação, entendeu? Vamos ler aqui. A subjetiva depende de culpa, negligência, imperícia ou imprudência, artigo 186 e 927 caput do Código Civil. Exemplo, Maria distraída, negligência, deixa o ferro ligado e queima o sofá da vizinha. Ela teve culpa, então precisa indenizar. Objetiva, não importa se teve culpa, basta o dano e o nexo causal, que é a ligação entre o ato e o prejuízo. Base, artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Exemplo, uma empresa de energia causa curto-circuito que queima aparelhos nas casas. E então, mesmo que ela não tenha culpa direta, não existe uma culpa direta aí, a empresa tem que indenizar, porque a sua atividade cria risco. Tem outro exemplo aqui no resumo, que está lá mais para baixo, que fiz 2 resumos, um mais objetivo, né, mais enxugadinho para o vídeo, e o outro para aquele que vai estar em PDF, que vai estar disponível para vocês. Aqui, uma empresa que transporta os produtos químicos causa vazamento e contamina um rio. Mesmo sem intenção, deve acontecer a indenização porque assumiu o risco da atividade objetiva. Vamos para o nosso próximo tópico, que é responsabilidade contratual e extracontratual. Gente, é bem autoexplicativo pelo nome mesmo. Responsabilidade contratual é aquela responsabilidade que acontece no meio de um contrato. A pessoa ela deveria fazer um serviço, ela tinha uma obrigação a cumprir por meio do inadimplemento, né? Que é o descumprimento da obrigação, ela vai ter que se responsabilizar civilmente através de indenização contratual. O dano vem pelo descumprimento de contrato. Artigo 389 e 395 do Código Civil. Exemplo, o pintor não termina o serviço pago. Descumprimento contratual. Extracontratual. Extracontratual, extra, fora do contrato. Aquiliana também pode ser esse nome. O que acontece quando é extracontratual? O dano não tem contrato, vem de um ato ilícito fora de contrato, normal. É o que acontece. Artigo 186 e 927 do Código Civil. Vamos ver um exemplo. Uma pessoa esbarra e derruba seu celular na rua. Ela vai compensar, ela vai ter que reparar o dano, mas não existe um contrato. Aí você passa na rua e então eu vou passar e eu não posso derrubar seu celular. Não existe esse contrato. Ela passou e esbarrou e caiu. A pessoa ela vai ter que reparar o dano do celular, vai ter que consertar o celular. Vamos pro próximo tópico. Quais as funções da reparação civil? São 3 principais. Aquela que compensa, aquela que pune e aquela que tem a intenção de proteger a sociedade. No caso, uma intenção mais social, né? Mais educativa.
aquela que compensa o prejuízo. Vamos para a parte de latim, que todo mundo sabe, né? Que a gente está aprendendo junto, como é que se fala. Se eu estiver falando certo, bacana. Se não tiver, vai estar escrito. Aí você pode aprender e eu posso aprender depois também. Status quo ante, não sei. Que é deixar como estava antes. Ela vai compensar querendo deixar como estava antes. Punir quem agiu errado, efeito educativo. E a outra função, proteger a sociedade, mostrando que atitudes erradas têm consequência. Mano, é igual colocar irmãos de castigo, né? Eu tenho um irmão. Então, se meu irmão fez aquilo que deixou ele de castigo, ou então ele levou um sermão, que eu acho que um castigo maior do que ficar sem celular, nunca fiquei desse negócio de castigo de ficar sem celular. Porque o castigo pra gente mesmo é levar um sermão do papai, que é enorme, parece que não tem fim, e tapa na cara por meio de palavras, né? Exemplo, se a empresa polui o rio, ela deve limpar o rio ou indenizar a comunidade. Isso ensina que ninguém pode causar danos ao meio ambiente. Vamos para o nosso próximo tópico, os elementos da responsabilidade civil. Basicamente, né, o que compõe responsabilidade civil, o que é necessário para exigir a indenização. A conduta humana, que é o lance de deixar ou não agir, a ação ou omissão. O dano, alguém que se prejudicou. E o nexo de causalidade é a ligação entre o ato e o dano. Sem um desses, não há responsabilidade. Lembrando que culpa também é necessário na responsabilidade subjetiva. A conduta humana é o ato ou a omissão da pessoa. A ação, ela fez algo errado. A omissão, ela deixou de fazer algo que deveria. É isso, o dono não conserta o buraco no chão do mercado. O cliente cai. Ele omitiu o dever de cuidado. Beleza? É muito autoexplicativa essa parte da conduta, né? O dano é o prejuízo sofrido pela vítima. Pode ser patrimonial, moral ou estético. Patrimonial é perda de algo que tem valor em dinheiro, celular quebrado, carro batido. Moral afeta os sentimentos, a honra ou a imagem, humilhação, exposição indevida. Estético muda a aparência física, cicatriz, perda de um dente, uma cirurgia plástica mal feita. Súmula 387 do STJ. É possível pedir dano moral, mas dano estético ao mesmo tempo. Nexo de causalidade é o fio que liga o ato ao dano. Sem esse elo, não há obrigação de pagar. Exemplo, se a janela quebrou por causa de um vento forte, que é força maior, João não tem culpa, só porque ele estava passando na frente. Não foi ele, foi o vento. Não anexo. 7. Causas que excluem a responsabilidade. O que é, né? Que as pessoas fazem que não precisa indenizar, mesmo havendo o dano. Isso acontece quando o nexo causal é quebrado, basicamente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 causas. O estado de necessidade age para evitar algo maior. Exemplo, quebrar a cerca para fugir de um incêndio. Causou o dano de quebrar a cerca, mas estava fugindo de um incêndio, mano. Necessidade. Exercício regular de direito. Age dentro da lei. A polícia prende o suspeito. Está exercendo seu direito de prender. Caso fortuito, força maior. É um fato imprevisível, não tem como impedir. Enchente, raio. Raio caiu na árvore, quebrou o carro. Gente, esse exemplo da árvore é péssimo, né? Porque teve uma discussão sobre esse exemplo na sala de aula. Então esquece esse exemplo. Fica na enchente mesmo. Aí, da enchente também, tá? Tem como entrar em debate. Gente, coisas que não poderiam ser evitadas, caso fortuito força maior. Fenômenos da natureza. Culpa exclusiva da vítima. Ela causou o dano para ela mesma. Criança mexe onde não devia. Um exemplo bom, né? Meteu o dedo lá. A culpa não era da tomada, ela meteu o dedo. Fato de terceiro. Outra pessoa causa o dano. Pedreiro solta a ferramenta e acerta carro, e o carro, causa um acidente. Fato de terceiro. Beleza? Vamos para o nosso oitavo tópico, culpa. O coração da responsabilidade subjetiva. Sem ela, não existe a responsabilidade subjetiva. Artigo 186 do Código Civil. Temos 3 tipos de culpa. A negligência, que é aquele que não cuida, né? A imprudência, que é o que age sem pensar, adicionando risco. Imperícia,
não sabe fazer o que prometeu. Exemplo, o médico aplica injeção sem preparo. Imperícia. O motorista acelera em pista molhada. Imprudência. Um pai deixa o filho brincar com fogo. Negligência. E negligência, descuido. Imperícia, não tenho conhecimento devido. E imprudência, agir sem pensar. Assume o risco. Responsabilidade por atos de terceiro. Artigo 932 do Código Civil. Às vezes alguém responde por outra pessoa. E quem são essas pessoas que respondem? São os pais, o tutor, o curador e o empregador, dono de hotel e escola. Responde por quem? O pai responde pelos filhos menores. O tutor ou curador responde pelo tutelado e o curatelado. O empregador responde pelo empregado. E o dono de hotel e escola responde pelo hóspede e pelo aluno. Quais os tipos de culpa? O pai, quando ele está assumindo a responsabilidade do filho menor, é o invigilando, que é falta de vigilância. O tutor e o curador, ele responde também pelo invigilando. O empregador é o inigendo. Gente, deixar aqui escrito de latim, tá? Que é a má escolha. Má escolha do empregado. O dono de hotel e de escola, invigilando também, vai estar vigiando as pessoas. 10. Responsabilidade pelo fato da coisa e do animal. Artigo 936 e 938 do Código Civil. O animal, o dono paga pelo dano, né? A menos que prove que foi a culpa da vítima. O prédio que cai, o dano, o animal, o dono paga pelo dano, a menos que prove a culpa da vítima. O prédio que cai, o dono responde se fez ou não fez a manutenção. Coisa que cai da janela, o morador responde. Basicamente é isso. Carro foge e morde alguém, o dono indeniza. O vaso cai da janela e quebra o carro, quem mora ali paga pelo conserto. Responsabilidade pelo fato de cores aí dos animais. É isso, basicamente. Cara, o dono ele é responsável pelo animal. Tudo que o animal fazer que gerar dano, a responsabilidade vai cair sobre o dono, não sobre o animal. O objeto, aquela pessoa, né, que se descuidou do objeto vai ter que compensar. Responsabilidade profissional, artigo 951 do Código Civil. O profissional tem responsabilidade contratual com o cliente. Pode ser meio, se esforçar, mas não se garante resultado, ou de resultado, que tem que alcançar o resultado prometido. Basicamente, né? Isso daí a gente já viu. Com certeza você já deve ter visto isso na sua aula. Que nós, advogados, futuros advogados, nós vamos ter a responsabilidade contratual por meio. Nós vamos dar tudo de si para conseguir o que o cliente tem direito. Mas a gente não pode garantir o resultado, né? Não é a gente que vai decidir. Então, nossa responsabilidade é de meio, que fazem o melhor possível, mas não garantem a vitória da causa. E o de resultado, o cirurgião plástico estético é o mais tangível de se entender, né? Porque a pessoa ela quer uma cirurgia para aperfeiçoar um traço seu. E se o cirurgião não entregar aquilo, então ele não cumpriu com o contrato, porque ela queria aquilo, aquele resultado. E é isso, gente. Responsabilidade civil